Oh glória, oh glória, oh glórias. Oh glórias, oh glória ao nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Aleluias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Oh, glórias, oh, glórias. Esse é um tipo de palavra que muitas vezes a gente reluta para trazer, né? Ô Senhor, eu queria um tema mais terapêutico, um tema mais, né, irmãos? E não teve jeito, Deus me segurou nessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar com cada um que está aqui nessa noite, começando por mim. Eu sou o mais necessitado aqui neste lugar, eu preciso das misericórdias do Senhor. Que cada um de nós possamos ter essa consciência. Aleluia, nós necessitamos das misericórdias, da graça do Senhor todos os dias em nossa vida. Aleluias. A epígrafe diz assim, irmãos, a oração dominical. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou-lhe, disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Curva a cabeça. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor amado. Nós queremos pedir que o Senhor venha tocar, venha falar ao nosso coração nessa noite, Senhor amado. Pai amado, que possamos ser, Senhor amado, animados, Pai, pela tua palavra nessa noite. Que possamos crer, Pai, naquilo que tu irá falar aqui nesta casa, Senhor. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, Pai, a tua palavra. Pai amado, Pai querido, que no decorrer desta palavra, a nossa fé venha aumentar no Senhor, Pai. E que possamos ser praticantes da tua palavra, Pai. Daquilo que o Senhor tem falado conosco aqui neste lugar. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esta é uma palavra maravilhosa. Nós vamos fazer uma meditação do verso 1 ao verso 13. Meditação rápida, né? Sobre esta palavra. Irmãos, como é maravilhoso alguém fazer referência de você sobre como esse irmão é um irmão de oração, né? Eu admiro essa pessoa. Como essa irmã é uma irmã de oração, eu tenho uma admiração por essa irmã. É tão gostoso você, né, irmão, você ouvir essas palavras, né? Mesmo você não merecendo, a gente não merece nada, a gente fica feliz, né? E os discípulos de Jesus, eles fazem a referência de Jesus, quando esteve aqui na terra, como um homem de oração. E se as pessoas perguntassem naquela época, né, quem é Jesus para você? Eu tenho certeza que eles iam dizer, Jesus, além do Filho de Deus, Jesus é um homem de oração. Nós sempre estamos vendo o nosso mestre em oração. E nesse texto aqui, os discípulos de Jesus, eles não pediram que Jesus ensinasse eles a pregar, eles não pediram, Jesus nos ensina a curar, não, eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Mas o que motiva os discípulos de Jesus a se interessarem pela oração? O que motiva é o exemplo de oração que Jesus tinha na sua vida. O que vai motivar alguém na sua casa a ser uma pessoa de oração é o seu exemplo como homem e mulher de oração. Então, se estamos falidos na oração, automaticamente estamos passando um péssimo exemplo. Não é assim, meus irmãos? Imagine, irmãos, esse cenário, um
pequeno grupo de discípulos, eles observam em silêncio o mestre orando. Jesus estava ali orando. E não era a primeira vez que eles viam Jesus falar com o Pai. Mas havia algo diferente ali. Algo que transcendiam as palavras. Não era apenas uma oração, era uma comunhão. Era uma intimidade, era um poder na oração, era alguém orando em lágrimas, era um amor em oração. Assim que Jesus fazia as suas orações ao Pai. E quando Jesus termina a oração, a Bíblia diz que um dos seus discípulos, tocado por aquela oração que ele presenciou, ele olha para si e ele percebe que ele não sabe orar. Ele olha também para os seus companheiros. Nós não sabemos orar. E a Bíblia diz que ele ousa pedir: Senhor, ensina-nos a orar. E nós estamos aqui, irmãos, no coração do Evangelho de Lucas, um evangelho profundamente espiritual e profundamente humano. E esse Evangelho de Lucas, ele foi escrito para revelar Jesus como Filho do Homem. Um homem que sentiu, um homem que chorou, um homem que orou. E no contexto histórico, o povo vivia sobre uma opressão muito grande do Império Romano. Eles eram cercados, irmãos, por muitos religiosos, muitas religiosidades pesadas, orações mecânicas, rituais vazios. Pessoas que oravam para se engrandecer, para falar bonito, para orar bonito, mas sem nenhuma conexão com o Pai. E em meio a tudo isso, surge Jesus, mostrando que a verdadeira oração não é uma fórmula, mas é um relacionamento do homem com Deus vivo, com o Pai. E quando Jesus ensina, irmãos, aqui o Pai Nosso, ele revoluciona, o entendimento da oração. Porque naquele tempo, chamar Deus, chamar Deus de Pai, Abba, era algo muito radical. Que significava, intimidade, confiança, amor. Era dizer assim, a tradução diz assim: não falo com um Deus distante, mas com um Deus presente. Quando Jesus diz Pai Nosso, ele está dizendo: eu não falo com um Deus distante, o Deus que vocês falam, eu falo com um Deus presente. E ele vai além. Jesus conta parábolas sobre a persistência na oração, sobre bater, pedir, buscar. E mostrando, irmãos, que a oração é um canal pela qual o impossível se torna o quê? Possível. É o lugar onde o coração humano toca o coração divino. Aleluias! Esta é a oração. Aleluias! E na cultura judaica, orar é um ato diário. Mas Jesus, ele traz aqui uma nova dimensão. Jesus mostra que a oração não é apenas repetir palavras, como repetiam os fariseus, mas viver em constante diálogo com Deus. Muitas vezes, a pessoa quer fugir de algo que está acontecendo, de uma tribulação terrível, aí ela fala assim, eu vou orar para passar logo isso daí. E oração não é fugir da realidade. Oração é como que, quando nós dobramos o joelho, é como que nós parássemos em um poço de gasolina e é injetado em nós ali um combustível para nós continuar a fazer o quê? A enfrentar as tribulações. Porque elas virão, Jesus disse que elas virão. Então, por que nós oramos? É para nós enfrentar as tribulações. Porque quando nós estamos fracos,
Aí é complicado, não é assim, meus irmãos? E assim, em Lucas 11, nós encontramos um convite que ecoa até hoje. Aprender a orar não com os lábios, mas orar com o coração. A buscar não apenas respostas, pedidos de cura, financeiro, mas a buscar pela presença. E nós estamos ensinando meus filhos a orar, né? E a gente estava conversando com o Henrique, que agora, toda hora do almoço, a gente se reúne à mesa, ele sempre quer orar. Papai, deixa eu orar, né? E a gente deixa ele orar, né? Aí ele olha assim: Senhor Jesus, abençoa o papai, a mamãe, o Vinícius, abençoa eu, Senhor, abençoa o alimento em nossa vida, amém. Né? É o jeito que ele ora. Então a gente está ensinando ele, né, filho, com mais calma, né? Senhor, obrigado pelo alimento que está na nossa mesa, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por isso, em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, amém. Né? Porque senão fica oração de fariseu, né? Oração que a gente nem sabe o que estamos falando, e Deus diz, amém, né, irmãos? E oração não é isso, oração é intimidade com Deus. Ninguém liga para o melhor amigo e fala assim, ó, como foi o seu dia? Olha, aqui você tá bom, até mais, tchau. Né? Não. A gente liga para uma pessoa que nós amamos e fala, como foi o seu dia? Né? Como está sendo o seu dia? Né? Eu estou com saudade de você, eu sinto falta de vocês aqui. Né? Oração é isso, é intimidade com aquela pessoa que nós amamos. Dizia um pregador antigo, a oração é o fôlego da alma. Quem não ora, morre espiritualmente. Vamos repetir essa frase? A oração é o fôlego da alma. Quem não ora, morre espiritualmente. Aleluia. Irmãos, a oração, ela não deve ser parte do nosso dia. Quem entendeu, diga amém. Quem pode explicar? Não, estou brincando. A oração não deve ser parte do nosso dia. A oração deve ser a parte do nosso dia. E será que tem diferença aí? Por exemplo, quem gosta de fazer exercício aqui? Pouca gente gosta. O Milton gosta. Exercício, né? A musculação, né? A gente não gosta, mas ela deve ser, né, parte do nosso dia, não é assim? Mesmo com preguiça diária, nós falhamos em se exercitar, não é assim? Né? Nós devemos melhorar, devemos buscar melhorar, começando por mim, sou mais falho aqui. E para ter um corpo melhor, uma mente melhor, para nós caminhar melhor, para que a nossa velhice seja melhor, né, meus irmãos? Então, o exercício físico, ele deve ser uma parte do nosso dia, certo? Mas, e o trabalho, onde nós ganhamos o pão de cada dia, né? O trabalho, ele não deve fazer parte, ele é a parte do nosso dia. Qual que é a prioridade na nossa vida? Pastor, se tivesse a prioridade, você tem o seu trabalho e a academia, aí a academia fala assim, ó, hoje a academia é no mesmo horário do seu trabalho, então falta no trabalho e vem. O que você ia fazer? Trabalho, porque o trabalho é a prioridade, não é assim? Então o trabalho é parte do dia do pastor. A academia faz parte do dia do seu trabalho, amém? Então, irmãos, por que eu dei esse exemplo? Muitas vezes, nós enxergamos a oração como uma academia, né? Opcional, né? Ela faz parte do meu dia. Ela fica em segundo plano. Quando dá,
eu oro, né? Se eu fiquei com preguiça, eu não vou orar, eu vou deixar para mais tarde. E quando a gente deixa a academia para mais tarde, o que acontece? Não vai, né? Ou seja, a oração, ela deve ser como o trabalho de um empreendedor. Quem é empreendedor aqui? Branco, a Cida, quem mais é empreendedor? O Clébio, né? Que trabalha por conta. Ele sabe que se não sair de casa, se não vender, se não botar lá a mão na massa, ele sabe que o dinheiro não vem, que vai faltar, que vai perigoso passar fome, não é assim? E é isso que nós devemos enxergar como oração na nossa vida. Se eu não for, vai faltar o fôlego espiritual. Se eu não for, vai faltar a coragem para lutar. Se eu não orar, eu vou morrer espiritualmente. A minha casa irá desfalecer. É essa a importância que Deus quer que nós tenhamos. Então a oração, ela não faz parte do nosso dia, ela é a parte do nosso dia. Essa é a importância da oração na vida de todo cristão. Ela é a prioridade na nossa vida, amém, meus irmãos? Ela é como o ar que nós respiramos, né? Porque se você parar por 20 minutos, 10 minutos sem respirar, o que vai acontecer? Né? Você pode até morrer, não é assim, meus irmãos? Então é assim, se eu começar, por exemplo, eu vou falar igual Jesus, com parábolas hoje, vários exemplos, né? Se eu parar aqui, começar aqui, fazer assim, ó, respirar, né? Respirar rápido. Aí, algum irmão vem aqui e pergunta para mim, pastor, você está acumulando para amanhã não precisar respirar? Né? Isso funciona? Se funcionar, eu vou fazer também, né? Aí eu te respondo, não funciona. Então, irmãos, a oração de hoje não é acumulativa para amanhã, certo? Eu faço vocês rir para depois chorar, tá? Né? Então, a oração que eu oro hoje não é acumulativa para o dia de amanhã. Não adianta eu orar só no domingo e o resto da semana está garantido. Não está. A Bíblia diz para nós assim, ó, orai sem... Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes. E não tinha intervalo, eu vou orar na segunda, porque aí na terça e quarta eu orei 3 vezes, então... Não. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Um dia não tem reserva para outro dia. E a cultura do cristão é a cultura da oração. E agora nós entramos no texto, no verso 1. Eu gostaria que a igreja lesse em alta voz. Felipe, lê no microfone, por favor. Vamos lá? E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. No tempo de Jesus existiam outros mestres, e eles tinham também os seus discípulos, e eles ensinavam os seus discípulos a maneira correta de orar. Então tinha um mestre lá que ensinava, você tem que orar assim, ó, Deus, eu sou assim, me perdoa e não sei o quê. O outro ensinava, Deus, eu careço de misericórdia, me perdoa. O outro ensinava assim, o outro assim, né? Então era uma confusão muito grande. Todos achavam que o ensino do mestre tal era o ensino certo, né? Então os discípulos estavam diante de quem? De Jesus, do seu mestre. E eles não perderam a oportunidade de tirar ali as suas dúvidas. Eles sabiam que estava diante do mestre. Assim como muitas vezes a gente se depara com alguém que sabe um pouquinho mais do que nós,
né? E a gente quer fazer pergunta, quer entender melhor em algum assunto que a gente muitas vezes não temos o conhecimento, né? A gente quer entender um pouco sobre aquele assunto, e cada um de nós temos um leque para ensinar alguém sobre algum assunto, né? Se você perguntar para o Clébio, ô Clébio, eu queria entender um pouco sobre a função de encanamento, de isso, daquilo, o Clébio vai te ensinar, né? E tantas outras coisas. O Branco vai te ensinar sobre motor, sobre tantos outros assuntos, né? O pastor Nilton, tantos assuntos, não é assim? Amém? Amém. Então, eu imagino que quando os discípulos estavam diante de Jesus, eles perguntavam de tudo para Jesus. Imagine, irmãos, que riqueza isso, né? Você está diante de alguém que nunca vai falar para você, eu não sei, eu vou pesquisar, né? Já pensou, irmãos? Tantas vezes eu já dei essa resposta para o Felipe, né? O Felipe pergunta muitas vezes, irmãos, difícil, né? Aí, quando ele abre a boca, ô Dani, tem uma dúvida. Eu falo, eita, lá vem, né? Então, irmãos, o nosso Jesus nunca tem dúvida de nada, né? Tudo que nós querer entender, ele tem resposta para tudo. Aleluias! Então, irmãos, a primeira lição que o texto nos ensina é que precisamos aprender a orar. E nós vivemos tempo que nós não oramos para Deus nos ensinar a orar. Quantas vezes você dobrou o joelho e falou assim, Senhor, me ensina o jeito de orar, Pai, eu não sei orar. Eu começo a falar e parece que as palavras não saem. Me ensina a orar. Eu sei que os irmãos muitas vezes, de vez em quando falam, né? Mas deveríamos orar mais assim, Senhor, me ensina a maneira correta de orar. Me ensina como orar. Não é assim, irmãos? Assim como o filho, ele sabe, né? Ele conhece o pai. Né? O Henrique eu já sei. Quando ele quer alguma coisa, ele fala assim, papai, eu posso falar uma coisa no seu ouvido? Né? Aí ele fica. Fala, não entendi nada. Não entendi. Posso comer uma pipoca? Eu já peguei a manha dele, né? Quando ele vem com isso, eu já sei que ele vai pedir alguma coisa, né? Imagina Deus conosco, irmãos. Deus, ele nos conhece. Deus, ele conhece o nosso coração. Então, quando dobrarmos o joelho, falamos, Senhor, me ensina a orar, Pai. Me ensina a orar. Me ensina como eu devo falar com o Senhor, a maneira correta de eu me dirigir ao Senhor. Porque senão, muitas vezes, nós dobramos o joelho e só pedimos, e esquecemos de, Senhor, como eu devo falar com o Senhor? Então, nós temos que aprender a orar com quem ora, irmãos. Existem milhares de autores evangélicos, cristãos, que escreveram sobre como devemos orar. Mas será que todos eles oram? Mas nós devemos aprender a orar com quem realmente ora. E o verso primeiro diz assim, ó, aconteceu o quê? Estando ele a fazer o quê? A orar, em certo lugar. Eles viam que Jesus orava. Então eles queriam aprender com quem realmente tinha a ensinar. Então Jesus ensinou como nós devemos orar. Agora nós vamos para o verso 2. Vamos lá? Todos juntos? Ele disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Glória a Deus. Termina aí? Seja o teu reino. Na minha diz assim ainda, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, então, ensina o que chamamos aqui de Pai Nosso. E não é como um ritual, né? Que, irmãos, o negócio está tão automático em nós que a gente não presta mais atenção. Não é assim? Para nós que estamos no céu, são casos, amém. Né? E não é isso que Jesus quis ensinar aqui.
O que Jesus quer ensinar sobre o Pai Nosso, que o Pai Nosso não é como um ritual. O Pai Nosso é um relacionamento com Deus. Cada palavra que nós oramos é um relacionamento com Deus. Aleluias. Pai Nosso que estás no céu. A primeira palavra aqui já é um choque. Pai, né? Porque para um judeu acostumado a ver um Deus distante, Jesus apresenta para ele um Deus, para eles, né? Um Deus próximo, um Deus amoroso, um Deus disponível. E quando dizemos Pai Nosso, nós estamos dizendo: eu não estou só. Eu pertenço a uma família espiritual. Irmãos, essa palavra Pai Nosso, ela tem um peso muito grande. Quando nós estamos dizendo assim, Pai Nosso, nós estamos dizendo: eu pertenço a uma família espiritual. Aleluia. Eu não sou órfão, Ele me encontrou, Ele é o meu Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui está o reconhecimento de quem Deus é. Antes de pedir, nós adoramos Pai Nosso. E antes de reclamar, nós reconhecemos que Ele é santo. Nós reconhecemos a sua santidade. Aleluia, santificado seja o teu nome. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Jesus também deixa claro que devemos buscar as coisas espirituais antes das coisas materiais. Deus deve vir antes de nós. Os interesses dos céus, quando ele diz na palavra, buscai primeiro o reino dos céus. O verso 3, rapidinho. Dai-nos, verso 3. Dai-nos Cada dia o nosso pão cotidiano. de novo. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E é uma incitação, né, para dizermos para Deus que precisamos dele todos os... Não é uma vez por semana, não é um domingo. Não é segunda, quarta e sexta. Não é terça, quinta e domingo. Não, é todos os dias. Nós precisamos do pão celestial, assim como precisamos do pão físico, material. Amém? Verso 4, vamos lá. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Somos carentes, irmãos. Somos carentes do perdão do Senhor todos os dias. Por isso, todos os dias nós devemos fazer o quê? Orar. Porque a gente peca todos os dias. Né? Todos os dias nós estamos pecando por pensamento, por palavra, por ação, né? Por olhar. Então, olha aqui, irmãos, o que Jesus está ensinando. Perdoa-nos, pois também perdoamos. Então, a oração verdadeira purifica o coração. Agora, algo aqui que, uma nota de rodapé. É forte, mas é verdadeira. Não há comunhão com Deus quando há rancor com o próximo. Não há comunhão com Deus quando há rancor contra o próximo. Perdoa-nos, né? Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixes cair em... Então não adianta orar, Senhor, eu não quero ser tentado, né? Não quero ser tentado. A tentação não pode vir para mim. Não. Eu sempre disse aqui, né? O pastor Rogério sempre pregava nisso também, né? Que a gente sempre vai ser tentado no nosso ponto mais fragilizado da nossa vida, né? Ele tenta o homem através de uma bela mulher. Ele tenta a mulher através de um belo homem. Ele tenta através dos vícios, através do álcool, através da pornografia, através da mentira constante.
né? Ele tenta, muitas vezes, através de amizades erradas, o que mais acontece hoje, né? São pessoas que são facilmente manipuladas por conselhos dos ímpios. Ah, se você não provar um pouquinho, você é careta. Ah, se você não fizer isso, para que isso? Né? São as tentações. Então não adianta, irmãos, orar para não ser tentado. As tentações virão todos os. Então a nossa oração é: Senhor, não nos deixes cair na tentação. Vir elas virão, cair é outra coisa, né? Então nós devemos orar: Senhor, não nos deixes cair na tentação. Amém? E Jesus gostava de dar exemplos, né? E ele ensinou que no verso 1, 2, 3 e 4, ele nos ensina como nós devemos orar. Agora ele vai trazer uma parábola. E ele vai exemplificar o que ele ensinou sobre a oração. Certo, irmãos? E depois ele vai concluir. Então, verso 5. Vamos ver o exemplo que Jesus está dando aqui. Vamos lá. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Glória a Deus. Quem gosta de ser importunado aqui, diga amém. Quem gosta de receber um telefonema às 2 da manhã, de um parente chato, muitas vezes, né? Que quer jogar a conversa fora, né? Quer pedir dinheiro. Quem gosta de receber aquelas ligações do banco, né, irmãos? Às vezes é um negócio tão chato, né? E quem gosta disso? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser importunado. Né, irmãos? E Jesus quer mostrar através dessa parábola que tem alguém, acredite nisso, tem alguém que gosta de ser importunado. Lá no tempo de Jesus, na Palestina, as casas, elas não eram como é hoje, né? A sua casa, a minha casa, ela tem várias divisórias, várias paredes, né? As casas eram um salão amplo, né? E tinha ali uma parede ali no canto, ali um quarto no canto, que era dos anfitriões da casa, né? Do pai, da mãe. E quando era de manhã, eles levantavam, eles acordavam, e acordava todo mundo, né? O pessoal dormia tudo no chão. E então, os pais, quando eles acordavam, acordava todo mundo. Amém? Então, imagina aquele que não conseguia dormir à noite, né? Às vezes ficava até 3 horas da manhã no celular, né? Glória a Deus. Então, irmãos, disse-lhe também, verso 5 ainda, ó: qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo que lhe apresentar-lhe, se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, não está vendo que a porta está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para me dar. Digo-lhes vos que, ainda que não se levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa do quê? Da importunação. E lhe dará tudo o que houver. Então, nenhum de nós gostamos de ser importunados. Mas por que as pessoas importunam, então? Se você receber, Davi, se alguém te ligar 10 vezes, como às vezes eu ligo para você, né? O que vai acontecer, filho? Uma hora você vai atender o tio, né? Por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Insistindo, eu estou importunando o meu sobrinho, né? Não, ele vai atender. Uma hora ele vai atender. Uma hora ele vai atender. Uma hora ele vai atender. Né? É isso aí. Então, irmãos, Deus não é como esse amigo,
né, indisposto, né, esse amigo, na linguagem chula, rabugento, né, que está deitado lá com os filhos, com a porta fechada, sem disposição para levantar. Isso é tremendo que nós saibamos disso. Veja, mesmo sem nenhuma disposição, mas em virtude da insistência do amigo, ele vai atender o pedido. E agora o nosso amigo, o nosso Deus? Será que quando nós oramos, Deus está deitado numa cama gigante de ouro? Será que é assim que Deus está? Eu vou acordar Deus. Deus! Será que é isso? Não, né, irmãos? Não. Deus, ele não dorme. Aleluias. Para Deus não tem dia, não tem noite. Para Deus a porta nunca está fechada. Aleluias! Nunca está fechada, nunca. Todo instante que você resolver falar com Ele, Ele vai estar lá te ouvindo. A qualquer momento bom ou ruim, Ele gosta de ser importunado. Aleluias, 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 aleluias. E agora nós vamos ver aqui, para terminar, do verso 9 ao 13, as promessas de Jesus para aquelas pessoas que não desistem de orar. Aquelas pessoas que não desistem de orar. Veja a promessa do 9 ao 13, e agora eu quero que os irmãos, por favor, leia para nós encerrar do 9 até o 13 em voz alta, em nome de Jesus. Eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que nos pedem. Glória a Deus. Irmãos, os tempos são maus. Vivemos dias em que as notícias muitas vezes nos oprimem, os lares eles se dividem. Vivemos tempo que a fé tem esfriado, o amor tem se perdido. Mas há um lugar onde o fogo ainda queima. E esse lugar é o altar da oração. Aleluias. Quando a igreja ora, irmãos, o inferno treme. O pastor dizia aqui, nosso pastor Rogério, ele fazia campanhas de oração. E muitos vinham, oravam, né, irmãos? E hoje as coisas mudaram muito, muito mesmo. O amor tem se esfriado. Mas, irmãos, quando a igreja ora, o inferno ele treme. O inferno não suporta a oração da igreja. Aleluias. Quando um pai ora, Deus sustenta a sua casa. Quando a mãe ora, Deus guarda os seus filhos. Aleluias. E quando, irmãos, nós oramos, Deus move os céus. Aleluias. Aleluias. E talvez você esteja cansado, ferido, muitas vezes, às vezes desanimado. Mas Deus te diz hoje, volte a orar. Volte à fonte da oração. Volte ao lugar da intercessão. Volte a falar com Deus. Volte a orar pela manhã antes de trabalhar. Volte a orar à noite antes de dormir. Volte a conversar com o Pai sem pressa, sem formalidades. Volte a falar com Deus. Aleluias! E a oração, irmãos, ainda muda histórias.
A oração, aleluias, ainda ela traz cura ao coração ferido, à família ferida, ao relacionamento ferido. A oração ainda salva relacionamentos que estão para acabar. A oração tem poder, aleluias, porque nós falamos com aquele que pode resolver a nossa situação. E quando nós orar, não buscamos apenas por resposta, aleluias, mas buscamos pelo Deus da resposta. Senhor, mesmo que não acontecer, eu estou aqui pelo Senhor, Pai. Eu estou aqui para te buscar, para te exaltar, para dizer que o Senhor é o meu Deus, para dizer que o Senhor é o meu Senhor. E se eu tenho o Senhor como meu Senhor, de nada eu tenho falta. Aleluias! Aleluias! E hoje Deus convida a igreja, convida eu e você a reerguer o altar de oração na nossa vida. Aleluias! Talvez o fogo tenha se apagado, mas ainda existem brasas aí dentro, ainda existem brasas a ser queimada, e basta um sopro do Espírito Santo para pegar fogo, para aquecer o seu coração, para reacender aquilo que parece estar morto nessa noite. Deus tem poder de fazer na minha vida e na sua vida, aleluia. Então diga com o coração: Senhor, me ensina a orar outra vez, me ensina como eu devo orar. E o Pai que está em secreto ouvirá a minha e a sua oração, e Ele responderá com graça, com poder, com amor em nossa vida. Aleluias. Voltemos à oração diária, voltemos à oração diária, em nome de Jesus. É isso que Deus quer falar conosco, que Deus fala conosco nessa noite. Se você recebe, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Igreja forte é a igreja que ora. Aleluias.